Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. O assunto hoje é delicado, aborto. Por quê? Porque vocês acompanharam no noticiário, no anteprojeto do novo Código Penal, da revisão do Código Penal, novas possibilidades legais permitiriam a interrupção da gravidez. O tema, sem dúvida, divide opiniões. Por quê? Porque hoje o aborto ele é previsto no caso de estupro e quando há uma ameaça à vida da gestante, quando corre risco a gestante, risco de saúde sério. E agora a possibilidade de interrupção da gravidez, segundo este anteprojeto, quando a gestante não demonstrar condições psicológicas de prosseguir com a gestação. Isso é legalizar o aborto? É isso que vamos tratar a partir de agora no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Você em casa pode participar do debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. Também estamos no Twitter, twitter.com/conversastvcom, e a sua opinião, se você quiser ligar para dar a sua opinião, faça pelo portal de voz da TV Com, o telefone é 84010385, você digita 5, a opção 5 no teclado do seu telefone e manda a sua mensagem. O custo é de uma ligação para telefone celular, você não precisa colocar o DDD 48 na frente. O Conversas Cruzadas tinha um oferecimento de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre, e Kerstop, produtos escolhidos a dedo, Kerstop no Beira Mar Shopping. Hoje nós estamos na companhia da advogada, pesquisadora Daniela Félix, também está aqui conosco, professor de Direito Penal no Sesusc, professor Sandro Cel. O programa recebe também o pastor, historiador Everson Mendes, e ainda está aqui conosco a psicóloga Lara Beatriz Fuch. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Professor Sandro Cel, essa proposta que está prosperando neste anteprojeto, nessa comissão de juristas estabelecida pelo Senado Federal, quando diz, resumo da ópera, quando diz que a gravidez, a gestação pode ser interrompida quando a mulher não apresentar condições de arcar com a maternidade, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta essas condições psicológicas para tal, isso aí é legalizar o aborto de certa forma? Boa noite. Boa noite. Bom, boa noite aos demais componentes. Isso é aumentar as hipóteses em que o aborto já é legalizado, né? Nós temos, então, já a hipótese, como você lembrou aqui, a hipótese do risco de vida à mãe, a hipótese do estupro, e essa outra seria uma hipótese, claro, que é a pedido da mãe, não serão os médicos ou psicólogos opinando sobre se a mãe deve ou não continuar com aquela gravidez. Mas, em havendo manifestação da mãe nesse sentido, e não for indicada essa gravidez, mas aí todo um problema, porque quem é que vai dizer que não é indicada essa gravidez? E aí, sem dúvida, até pelo anteprojeto que está hoje, que pede, depois de botar essas modificações na lei do aborto, para revogar os artigos do Código Penal que proíbem o aborto, seria de fato uma legalização, né? Uma legalização do aborto, uma legalização de direito, uma vez que a legalização de fato já é bastante presente na nossa sociedade. Bom, Daniela, e a tua opinião, hein? O projeto está em consonância com aquilo que está hoje na nossa sociedade, com os tempos modernos? É um avanço? Se avançou demais? Se avançou de menos? Qual é a tua opinião, hein? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, primeiro a gente tem que pontuar que colocar no Código Penal essa possibilidade, ou retirar o aborto, em alguns casos, do Código Penal, é uma conduta de descriminalização, né? A gente vai tirar do Código Penal para passar para a tutela de outras esferas do direito. Não necessariamente teremos o trato penal como, né, as mulheres sofrem hoje, grande parte da população pobre sofre com o tratamento penal no caso desses abortos. Eu penso que
a proposta é limitada, eu acho, né, o movimento feminista ele tem uma pauta muito certa, muito, digamos, pontuada com relação aos seus temas, né, a legalização do aborto, contanto que isso seja dado também um acesso aos serviços de forma digna e uma assistência integral à saúde da mulher. Então, acho que discutir esse tema tão somente na esfera da legalidade, né, tipificar ou não, tirar do Código Penal, eu acho que é uma limitação muito grande sobre o assunto, né? O que a gente não pode esquecer a quantidade de mulheres que morrem vítimas de aborto mal feito. Tá, mas uma dúvida aqui, Daniela, na medida em que o legislador, se ele coloca essa condição de interrupção da gravidez, no caso de uma incapacidade psicológica para prosseguimento da gestação, não seria um ato contínuo, pelo menos na teoria, de que o Estado brasileiro está assumindo, enquanto SUS, a atenção integral a essa mulher, né? Não necessariamente. Será que não? Primeiro porque eu acho provar, né, o laudo psicológico para atestar que essa pessoa tem capacidade ou não da maternidade, já, né, a gente já esbarra num problema concreto aí da recepção, de que forma que a gente vai conseguir atestar isso nas políticas públicas, para dizer que aquela pessoa é capaz ou não de ser mãe. A gente já esbarra nisso. Quem é que vai atestar? De que forma? A gente não consegue já tratar as pessoas dependentes químicas. O sistema de saúde não está conseguindo contemplar o número de pessoas. Como é que a gente vai agregar isso sem discutir políticas públicas concretas com relação à saúde e à segurança da mulher, entende? Então, assim, eu penso que não é um tema para ser tratado tão somente no direito, não, né? Eu acho que o direito, nesse caso, ele limita o debate, e penso que a gente não pode tapar os olhos para integridade física e moral das mulheres, né? A escolha da maternidade, ela vai além de um laudo psicológico, além de um atestado médico. Muito bem. Pastor, e a sua opinião aí? Nossa opinião, primeiro, deixa eu cumprimentar. Boa noite e parabenizar pela pauta. Eu acho que é nesses debates que você consegue crescer, desenvolver, e também pela qualificação da mesa aqui presente, tá bom? A nossa visão, e eu não quero ser apenas visão teológica aqui, eu não quero discutir teologia, até porque a teologia ela tem uma manifestação contrária. Nós, como igreja, como quem tem a Bíblia como regra de fé, nós somos totalmente contrários a essa prática, a esse anteprojeto, que não dá para discutir aborto apenas retalhando, cortando pedaços. O conceito é muito sério. Quando você vai falar de vida, e se na teologia nós temos o entendimento que Deus é que dá a vida, nós temos esse entendimento, nós temos referências dentro da teologia. E eu vou falar 3 minutos sobre teologia e depois quero falar sobre ciência, porque eles não se contradizem. Tanto a biologia, que estuda, que lida com a vida dentro da ciência, vai trazer uma definição sobre vida, sobre o nascimento, sobre a gestação, mas a teologia tem lá em Êxodo 21, já fala isso. Uma das leis do povo de Israel já dizia, quando 2 homens começavam um processo de confronto, de briga, e eles saírem brigando, Igor, eles daqui a pouco batiam numa mulher grávida, e essa mulher tinha um aborto. Sabe como é que era o procedimento? Esperava a criança nascer. Se nascesse viva, eles pagavam uma multa. Se morresse, eles morriam também. Está lá na lei. Vida por vida. E nós precisamos entender alguns textos, talvez o Salmo 139 é uma das definições mais lindas, e por mais que a mesa possa achar romântica, mas é uma das definições mais lindas sobre gestação. Fala, quando Davi estava salmodiando e falando alguma coisa sobre nascimento e gestação, ele diz assim, Tu, Senhor, me conhecesse quando eu ainda era informe, os teus olhos já me viram. Informe, 4 semanas de gestação. Quando eu ainda não estava formado. Mas essa é uma visão teológica. Jeremias, também para Isaías, quando Deus falou, eu te conheci antes que tu te formasse. Então há subsídios suficientes para nós, na religião,
como pastores, como ministros, eu desconheço qualquer ministro que pense o contrário, e se pensa o contrário, há alguma dificuldade, precisa ler mais Bíblia. Há subsídio suficiente para nós sermos contra essa prática do aborto, esse anteprojeto que tem por trás toda essa visão de legalização ou descriminalização do aborto. É perigoso esse debate, mas eu quero me ater à ciência também. Na biologia, qual é a definição para a vida? Ela começa a partir de quando? Ela começa a partir da concepção. E ela é constante, intra ou extra-uterina, até a morte. Então, se a partir da concepção, a partir da matéria informe ainda, ela já tem uma concepção de vida, qualquer prática de aborto, ela acaba sendo um crime contra a vida. Sabe que, pastor, interessante, na semana passada, professor Sandro, eu fiz uma entrevista com um rapaz, doutor em filosofia, que está lançando um livro aí na Feira do Livro da Universidade Federal de Santa Catarina, e a tese dele de doutorado, que culminou com um livro, foi a melhor tese da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele diz assim, resumo da ópera, ele diz assim que não dá para a gente conceber e a gente definir com exatidão, diz que esse raciocínio não é correto de quando é que começa a vida. Tudo é vida. Ele diz que tudo é vida. Na ótica dele, o sêmen é vida, o óvulo é vida. Essa é a linha de raciocínio dele na linha de bioética, né? É de um conceito jurídico e social de vida. Nós não podemos trabalhar com o conceito da biologia, porque esse conceito também não é um conceito científico, é uma escolha de você dizer que começa a partir de fecundação ou de qualquer outro processo, é também uma escolha porque os componentes já são vivos. Então, o que está em debate é como que nós, sociedade brasileira, a partir dos nossos valores, dos nossos princípios e limites constitucionais, vamos definir vida para que nós possamos usar na sociedade. Não é um conceito que nós pegamos de fora como se fosse um conceito colhido. Ali está a vida e como é que a vida entra. A vida é um conceito construído, tanto quando ela começa no direito, como quando ela acaba no direito, são construções. Tanto é que o corpo morto ainda está doando órgãos. Ou seja, essas definições não são homólogas às definições da biologia. São escolhas políticas e sociais dizendo a vida começa agora. Por exemplo, dentro do projeto está também as 12 semanas. Sim, sim. Que até as 12 semanas a mãe poderia praticar o aborto. Por que 12 semanas? Claro que tem alguma fundamentação sobre a formação do cérebro, sobre a não formação, mas é claro que é um momento arbitrário. Mas nós não recebemos ordem da natureza, a não ser numa visão religiosa. Nós criamos as nossas próprias leis, as nossas próprias ordens. É isso que está se discutindo numa Constituição laica. Então nós podemos definir para nós o momento que a vida começa, ainda que não seja igual ao da religião, igual ao da biologia, ou igual àquilo que nós vamos pensar daqui a 200 anos, quando tivermos mais equipamentos. Mas nós temos um conceito, nós temos uma referência, que até então sobreviveu a todo esse tempo, o conceito da biologia, do entendimento da vida a partir da concepção. Tá, mas eu quero e nós, em busca dessa nova adequação do direito, dessa nossa nova visão de direito, a gente não pode ignorar isso que até então esteve. Porque, Igor... Deixa eu te dizer uma coisa, a codificação, a tradução dos costumes... num Código Penal ou na legislação é um fruto da Revolução. Mas eu não discuto... É do Estado moderno. Mas então, eu não discuto... Nós dissemos o que pode ou não ser crime. Se a sociedade hoje consensuar que homicídio não vai ser mais crime, a gente pode descriminalizar a conduta do homicídio. Mas nós temos referências que consideram o homicídio crime. Nós temos referências que consideram o aborto crime. São referências da biologia, da teologia, que seja, mas são referências que nós não podemos desconsiderar nesse debate. Eu acho que a busca desse anteprojeto, que eu considero até criminoso nesse sentido, porque nós precisamos entender, e quando a doutora ela menciona que a mãe tem esse direito, o período da gestação, da gravidez, mas nós precisamos compreender que a mãe ela não é agente ativa na gestação. Isso passa batido no debate.
O bebê, o feto, é o agente ativo da gestação. É o feto que decide a quantidade de líquido que ele vai ter, a formação da placenta. Tanto é que se um bebê dentro de uma mãe sem a placenta é colocado para fora. Porque ele ele é um ser próprio, já na sua concepção. É ele que decide o período da gestação e quando ele vai nascer. Então ele é o agente ativo, a mãe é a agente passiva. Mas alguns detalhes que nós precisamos compreender é que muito dessa relação do aborto, muito dessa relação, isso tem fundo, Igor, isso tem um fundo não só com a questão do estupro, que é 0,03 ou 4%, eu não sei o dado estatístico correto, mas tem um fundo com prostituição, tem um fundo com sexo fora do casamento. Então, isso tudo, quando você... Não, nós só queremos discutir essa questão do projeto penal. Não é. Isso tem um pano de fundo social muito grande nessa questão da prostituição. Sim. Quando você tem noção de se nós temos mais de 1.400.000 vítima de aborto mal feito? É a terceira causa de morte para mulheres de aborto. Exato. É a terceira causa de morte. É problema de saúde pública? Eu concordo. Tem que ser feito o debate? Concordo. Agora, não debate que nós vimos por aí. Que muitas vezes colocam-se 3 folhas de revista e jornal defendendo o aborto e no finalzinho botam um rodapé de um bispo, de um padre, de um pensador contra o aborto. É igualitário. Vamos sentar e vamos discutir. Religião tem referências, tem parâmetro para discutir o aborto. Olha, a partir de um Estado laico, eu acho que o debate religioso não deveria ser um dos agentes ativos nesse debate. Não, pelo contrário, eu acho que tem que trazer a religião, tem que trazer todos os segmentos, com igualdade de tempo e de espaço, para a gente discutir esse assunto com a seriedade que ele merece. A religião só está entrando na pauta em função da questão política. Sim. Foi assim na campanha eleitoral também, né? Que a presidenta Dilma assumiu o compromisso. Não, mas no primeiro momento, quando aventou-se a possibilidade que ela era defensora do aborto, e houve uma reação negativa da bancada evangélica, ela recuou e firmou o compromisso, porque em função do temor de prejuízo eleitoral. É isso que aconteceu, né? Bom, seguinte, eu queria saber da Lara, que é psicóloga aqui no Conversas Cruzadas. Lara, qual é a tua percepção, boa noite, a respeito desse item que eu considero o mais importante, né, no anteprojeto, que trata da interrupção da gestação no caso de quando o médico ou o psicólogo constatarem que a mulher não tem condições de arcar com a maternidade. Como é que vai se fazer isso na prática, hein? Então, boa noite. Boa noite, Renato. Então, assim, claro que se isso for posto em prática, os dispositivos, vamos dizer assim, judiciais vão estar estabelecidos, né? Quais são os encaminhamentos para se estabelecer o atestado médico ou psiquiátrico ou psicológico. Via de regra é psiquiátrico, certo? Porque, vamos dizer assim, judicialmente, o que vale é o atestado psiquiátrico em qualquer situação e seguramente nessa também, né? O que vai ficar garantido, né? Vai ficar garantido que uma pessoa que, por sua verificação de sua situação psiquiátrica ou psicológica, não tem condições de ser mãe. Isso é feito uma avaliação médico, psiquiátrica, científica, possível de se detectar, certo? A possibilidade de uma mulher não ser mãe, de ela ter complicações com ser mãe, isso é possível de conseguir. Então, uma vez dada essa possibilidade, uma vez estabelecidos os mecanismos, isso é perfeitamente viável. Agora, só acontece que isso remete a uma questão prática, né? Hoje mesmo, se não me engano, no Jornal do Almoço, apareceu a situação do sistema de saúde aqui em Florianópolis. Pessoas, né, em filas, esperando, sem ser atendidas, que vêm do interior do estado, ficam nos corredores dos hospitais. A gente sabe que a nível nacional não é diferente. No Jornal Nacional também vem sendo feito várias, vamos dizer assim, né, relatos, declarações de hospitais de pessoas 30 dias esperando para fazer cirurgia, né, com até depoimento de enfermeiros dizendo que pessoas com risco mesmo de vida. Quer dizer, se o nosso sistema de saúde é assim precário, como é que vai ser viabilizado para começar esse procedimento de avaliação, para continuar todo o dispositivo necessário para se realizar o aborto? Como é que, como a Daniela disse,
a justiça, a lei por si não vai garantir esses dispositivos de saúde pública. Tem o prazo, né? 12 semanas. Então, quer dizer, tem todo esse problema aí que não vai ser resolvido com um encaminhamento ou uma resolução de lei, né? Então, tem esse problema. O outro problema é que, bem, uma mulher submetida, seja numa situação de aborto terapêutico, quer dizer, um aborto que seja realizado porque ela não tem as condições de ser mãe, né? Ou seja, por questões físicas, como está posto ali, né? Que uma coisa é o aborto ali terapêutico, em que, né? Porque a criança possa nascer com um problema muito grave, ou risco de saúde ou a ela. risco de saúde a ela, ou até de morte. Mas isso já existe. Risco de saúde a ela já existe. Mas o tempo que o judiciário leva para decidir uma causa dessa, a mulher... tem um caso, na quarta-feira, se eu não me engano, vai ser julgado no STF uma ação direta de preceito, a DPF. Descumprimento de preceito fundamental. Isso. E que é de um caso de aborto, pedido de aborto de um feto anencéfalo, e tem um documentário até feito pelo Instituto Anis, que fez todo o acompanhamento. A criança nasceu morta e Esse é porque é um caso não previsto, né? Porque não está previsto na lei. Entendeu? Foi feito um pedido antecipação da tela, tudo, foi lá, o judiciário cassou, o Ministério Público entrou com recurso, entendeu? Ela teve os 9 meses de gestação, a criança nasceu... morta, nasceu e morreu e foi enterrada. Essa seria uma hipótese que seria como no caso da menina de 9 anos, que um tempo atrás ocorreu, que estava grávida de gêmeos, né? Então, assim, se esses casos, né, tiver uma, vamos dizer assim, a avaliação médico, um encaminhamento médico, quer dizer, a gente tem que considerar, se a gente for considerar em situação concreta, de que vida que se está falando também, né? Porque, assim, vamos dizer assim, uma pessoa que está no risco de morrer porque vai ter uma gravidez, levar uma gravidez adiante, tem uma vida aí, tem 2 vidas, a gente pode dizer. Mas se esses fatos, vamos dizer assim, só o reconhecimento já é uma grande coisa, porque ninguém precisa de alvará judicial para interromper uma gravidez de estupro. É porque alguns hospitais inventaram isso, mas a lei não exige nem com risco de vida. Isso é uma decisão do médico. O médico não precisa consultar o juiz para decidir em risco da mãe. Ok? Claro. Porque isso não é crime, isso é uma causa de descriminalizada, é uma causa de antijuridicidade. Então não precisa pedir para o juiz. Eu precisaria pedir para o juiz um alvará numa decisão se um feto sem cérebro, porque a lei não prevê, e eu peço para o juiz interpretar se aquilo também está dentro da lei ou não. Sim. Agora, risco de vida à mãe e gravidez resultante de estupro não é um problema de até quando que o SUS vai constatar, até quando que a delegacia vai constatar. Sim. Não precisa, basta firmar com testemunhas que foi de estupro, sob pena de crime, e que o hospital tem que fazer. Pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial e eu queria discutir também o seguinte. Essa avaliação, vamos imaginar aqui a situação de esse anteprojeto ser aprovado no Congresso Nacional. Essa avaliação psicológica, ela é técnica ou ela abre o espaço para subjetividade também? Chega uma gestante e diz, olha, doutor, é o seguinte, já tenho 3 filhos, eu não tenho condições de... Eu não quero ter um filho, não quero ter um filho mais, não tenho condições de manter um 4º filho, uma 4ª criança, eu trabalho, sou sozinha. Isso é um quadro absolutamente brasileiro, né? Isso é um quadro brasileiro. E se ela demonstra isso, olha, não tem condições, doutor, eu não quero mais, não tenho condições, nada contra a criança, eu gosto, mas não tenho condições físicas. Eu não tenho condições físicas, monetárias, financeiras. Isso por si só é uma demonstração de incapacidade psicológica ou apenas monetária, financeira? E ainda, um assunto que eu quero discutir também daqui a pouco, depois do intervalo. Por exemplo, hoje eu entrevistei um diretor do ICOM, que é um instituto comunitário aqui da Grande Florianópolis, faz um trabalho muito bacana de indicadores, de levantamentos sociais. E amanhã o ICOM divulga o estudo Sinais Vitais sobre palhoça, infância e juventude. E o que ele me disse, isso é estatístico, o que ele me disse é o seguinte, essa história aí de diminuir a taxa de gravidez, enfim, no Brasil, bom, isso acontece, é estatístico, IBGE.
Agora, nas classes D e E, não é essa a realidade. Não é essa a realidade. A gente foi lá em Palhoça, Brejaru, Frei Damião, e diz que a realidade é o seguinte, né? É a mãe, mantenedora do lar, é mãe solteira, pai ausente, e 3, 4, 5 filhos, a criança de 8 está cuidando de bebê, e enquanto que a mãe está fazendo faxina. Essa é a realidade aqui do lado. A gente vai para o intervalo, até já.